Você já se perguntou qual que é o lugar mais barato para estudar no Canadá? Fala aí galera, beleza? Começa mais um Pergunte ao Léo, aquele quadro que você manda suas dúvidas e eu monto uma resposta aqui, faço um vídeo exclusivo para você, tirando as suas maiores dúvidas. Eu recebi uma dúvida referente ao custo de vida, o local mais barato para se morar no Canadá. O Reginaldo Silva, ele perguntou qual que é o local que tem o melhor custo-benefício para você. Então, em termos de benefício e termos de custo, são duas coisas diferentes e você precisa entender alguns conceitos, algumas coisas antes de escolher o seu local. Primeira coisa que você precisa entender é que o Canadá é mais ou menos um reflexo do que acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, tem cidades que são muito boas nos Estados Unidos, principalmente próximo a essa divisa entre Canadá e Estados Unidos. Por exemplo, Seattle é logo um reflexo aí de Vancouver. E Nova York é um reflexo também de Toronto, tá? Então essas duas cidades têm mais ou menos o mesmo conceito, mas quando você vai para o centro do Canadá, as cidades elas são menos desenvolvidas. É uma cidade majoritariamente rural, apesar de ter também desenvolvimento econômico. Então vamos entender primeiro isso, você precisa começar a escolher qual cidade que você se adapta melhor. Esse é o primeiro conceito que você precisa entender. Por exemplo, se você é uma cidade que gosta bastante de movimento, de centro, de prédios, por exemplo, uma ótima escolha seria as maiores cidades do Canadá, por exemplo, Montreal, Toronto e até mesmo Vancouver. Vancouver fica próximo ao Pacífico. Não é quer dizer que é um lugar mais pacífico porque fica perto do Pacífico. Que merda, hein? Mas é porque fica do mar do Pacífico. Sabia não? Mais próximo da China. Então, por estar próximo ali da China, tem uma região talvez menos desenvolvida porque está um pouco mais longe da, vamos dizer, a metrópole dos Estados Unidos, que é Nova York, que fica lá do outro lado. Mas voltando aí, começando pelo lado de Vancouver, que fica em British Columbia, essa região muito atrativa, principalmente para quem vem da Ásia, uma região muito próxima, então vem bastante gente dessa região. É uma região mais florida, mas mesmo assim é muito altamente tecnológica e tem bastante desenvolvimento. À medida que você vai avançando para o centro do Canadá, a temperatura vai caindo um pouco, então Vancouver, British Columbia, Calgary, que fica dentro da província de Alberta, essas duas províncias elas são um pouco mais quentes do que o resto do Canadá. À medida que você vai para o centrão ali, não tem tanta proteção, principalmente das barreiras naturais, que tem uma montanha gigante que fica ali em British Columbia. À medida que vem um vento assim, a região central do Canadá, ela fica ali desprotegida e vem bastante vento, então acaba sendo uma região mais fria e predominantemente rural. À medida que você vai pro Atlântico, a gente primeiro encontra ali Toronto, depois Montreal e as províncias do Atlântico. Então você primeiro precisa analisar aonde que você se adapta melhor, qual que é a região que você se sentiria melhor. Se você é uma pessoa que gosta mais de uma região do interior ou uma região mais metrópole, vamos dizer assim. Então essa é a primeira coisa. A segunda é que nenhum lugar no Canadá, independente de onde você for, vai ser uma região super lotada, super populosa, super povoada. Então o Canadá tem poucas pessoas, então à medida que você vai mais para o interior, você vai encontrar mais canadenses, você talvez vai ter menos disputa entre imigrantes, então possivelmente você vai ter mais acesso ao emprego, mas vai ter menos pessoas para você conversar e se adaptar nessa região. Não vai ter tantos transportes, então essa é a primeira coisa que você precisa analisar. A segunda é o clima. Então eu já falei um pouco, você primeiro analisa ali qual clima que você vai se adaptar melhor e por fim é realmente o custo em si. As regiões mais atrativas que vêm mais imigrantes são, por exemplo, Toronto, Montreal e Vancouver. Essas três cidades são as mais caras, tanto para aluguel e tanto para estudo. À medida que você se afasta um pouco, vai ficando mais barato. Então, por exemplo, se você for para Manitoba,
Saskatchewan ou as províncias do Atlântico, você vai pagar um preço muito menor do que você pagaria em Toronto ou em Vancouver. Então essa é uma ótima opção, tanto de imigração ou tanto para intercâmbio, para você encontrar algum college. Dá uma pesquisada e deixa aqui nos comentários qual que você achou mais interessante. Tem muita gente procurando sobre NBCC, que é New Brunswick Community College, que é uma atrativa que está chamando pessoas e é possível você entrar no processo de imigração. Então você precisa analisar isso com muito cuidado. Se possível ainda, visite o Canadá, passe aí 15 dias e veja como que é essa cidade que você gostaria de conhecer ou de morar. Então é um processo que você vai, é um investimento, você vai apenas mudar de endereço, todo o seu desenvolvimento fica com você, as oportunidades vão aparecer no Canadá, mas você precisa se adaptar ao local. Muito te vejo no próximo Pergunte a Léo, deixe suas dúvidas que vai ser um prazer te responder e a gente se vê nos próximos vídeos.